Boa tarde, ouvintes, telespectadores da Rádio TV Menorá. Nesse momento, nós, para a honra e glória do Senhor, transmissão simultânea para a Rádio Menorá e TV Menorá. Nós que iniciamos os trabalhos aí junto ao Ministério Menorá em 2009, hoje temos aí à disposição também, né, de todos os ouvintes da rádio, a transmissão com imagens, né, à disposição hoje. Você que está aí na rádio, você pode estar agora recebendo as imagens através do canal ao vivo da TV Web Menorá. Nós colocamos hoje à disposição, né, esse canal aberto também, com 24 horas de programação gratuita e também, né, na expansão temos à disposição também mais de 1000 vídeos, né, na TV por assinatura, disponibilizando 12 canais de assuntos específicos. Realmente são muitas novidades, muitas coisas acontecendo. Nos últimos anos o Senhor tem permitido, e através desse recurso, né, que é a internet, que é esse canal, esse veículo, né, nós hoje nos colocamos à disposição para que o Senhor possa, né, nos usar como cooperadores nessa obra. Quem está ao vivo já está no 3º ano, você que está começando, você que está agora recém conectando, né, começa então esse bate-papo edificante hoje, né, trazendo novidades do Espírito, né, através sempre, né, de convidados, através realmente dos irmãos que você coloca à disposição, daqueles irmãos que o Senhor, né, tem mostrado. Eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade, né, pela vida de todos os ouvintes, telespectadores que têm orado, né, têm intercedido, têm realmente colocado, né, aos pés do Senhor, né, toda essa expansão, né, esse momento necessário que é para que nós possamos sim, né, levar a pregação do Evangelho do Reino a todas as nações. E por isso assim o Senhor determinou que fosse, né, através via internet, para que nós pudéssemos sim, né, colocar à disposição de todo o planeta. O Senhor, eu creio que vai estar fazendo agora os arranjos necessários para que as pessoas em todos os lugares do mundo possam estar conectando, né, o site www.tvmenorá.com.br. Acesse, divulgue, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a ti e tua casa ricamente. Oh, glória! E trazendo uma palavra, iniciando esse quinta ao vivo, nós convidamos a todos, né, a estarem abrindo suas Bíblias em João, no livro do Evangelho, né, de João, no capítulo 18. Nós já estamos aqui no estúdio hoje, estúdio Carmelo, né, podendo hoje receber aqui, né, no estúdio Carmelo, os irmãos, né, lá da Serra Gaúcha, né, os irmãos que hoje fazem parte, né, do corpo de Cristo, que têm se colocado à disposição do Senhor, né, têm realmente servido a Deus, né, naquela região da Serra lá de Canela e Gramado, né. Então hoje o Senhor vai usar muito em nome de Jesus, né, nosso irmão Paulo, né, e também sua esposa Nice. E aqui nessa palavra então, em João 18, o Senhor diz o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal,
dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa, hoje, nessa tarde, né, nesse início de quinta ao vivo, você que está conectando, estamos aí hoje com um casal, nosso irmão, né, o presbítero da cidade de Canela, da região ali de Gramado, nosso irmão Paulo Sanchotene e sua esposa hoje, Nice, também participando hoje desse bate-papo edificante. Nós agradecemos a Deus, meus irmãos, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos, né? Oh, glória, né? Então, sempre aí é bom receber os irmãos, né? O Senhor permite essa comunhão, né, de nós podermos realmente falar sobre a palavra de Deus, né? Sermos edificados, enfim, né? A todos, né, recebendo através desse programa, né, dessa porta que o Senhor assim permitiu, que a gente possa hoje também, né, poder falar com o nosso irmão que está em casa, né, com a nossa irmã, ou está trabalhando nesse momento, né, ou está em casa estudando, enfim. Eu creio assim que o Senhor tem arranjado, né, grandes momentos para que a gente pudesse estar junto com os irmãos, e isso a TV Menorá tem feito, né, tem colocado à disposição as ministrações 24 horas no ar, tem colocado agora o Quinta ao Vivo, no canal ao vivo, as ministrações ao vivo, enfim. Tem uma grade de programação bem vasta, de muitas programações, de muitos horários à disposição. E nós agradecemos a Deus aí pela colaboração de todos, né, que tem realmente divulgado, né, todos os presbíteros e também, né, o irmão que vem aqui hoje poder falar conosco, né. E eu já agradeço, né, desde já a participação. Boa tarde. Boa tarde a todos, né. É uma alegria imensa nós estarmos aqui hoje, né, compartilhando das coisas do alto, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e através de nós, né. Queremos exaltar o nome do Senhor pela rádio, pela TV, né, pelas pessoas que nos ouvem e nos assistem também, né, e compartilhar que é uma felicidade, né, para nós, né, estarmos aqui, sermos escolhidos por Deus, né, porque nós estávamos perdidos e fomos chamados por Ele, né. Então é uma felicidade enorme. E aí, Nice, como é que tá? Também queria dar uma boa tarde a todos. Agradecer ao Senhor, né, primeiramente por essa tarde, né, por Ele oportunizar a cada um de nós poder compartilhar com os irmãos as nossas experiências, como o Paulo já compartilhou, né. E eu agradeço a Deus por isso, porque a gente vê que o Senhor teve muita misericórdia com todos nós, de nos escolher, né, de trocar o reino das trevas, nos tirar do reino das trevas, nos trazer para o reino da luz, para que hoje nós fôssemos chamados a ser servos do Senhor, né, e não mais servos de Satanás, né. Então eu agradeço pela oportunidade, abençoo todos os irmãos, que nós possamos desfrutar dessa tarde, todos juntos, em nome de Jesus. Amém, né? E não dá para deixar de perguntar como é que está a obra por lá, né? Porque realmente a gente sabe que os irmãos já estão há algum tempo lá e que o Senhor tem avançado, né? E deixo aberto para os irmãos aí compartilhar as novidades, né? Kleider, é uma coisa muito interessante, né? Mas a obra do Espírito, né, e o fluir de Deus, né? Hoje pela manhã eu compartilhava com a Nice que eu sentia do próprio Espírito de comentar sobre as fases que nós passamos lá. Então, com a tua pergunta encaixa aquilo que, né, que Deus quer, né? Então a gente vê que Deus ele é fiel, ele tem somente, né, uma linha, né? E Deus quer, né, mas algo simples de nós, né? Ele diz que melhor obedecer do que sacrificar. Amém. Então, quando nós fomos para Canela há 5 anos atrás, o Senhor fez um trabalhar, né, na minha vida, né, de acordo com o que era preciso, né, para aquela época, né. Então nós ficamos 2 anos, né, fazendo evangelismo, né, porque nós começamos lá do zero, né. Isso é algo muito interessante, Cleiton, porque quando Deus nos chamou lá em Bento, que a obra começou, nós participamos daquela obra. Deus começou a instituir os grupos familiares, deu templo, começou a estabelecer
né, tribos, né, exércitos, mas só que eu, né, por ser muito novo na fé, eu não tinha um entendimento claro ainda, né? E aí, quando o Senhor nos transferiu para, né, para Canela, Deus queria começar uma obra do zero lá, com outro entendimento, né? Com algo prático agora, entende? De tudo aquilo que nós já conhecíamos, né? Que Deus tinha nos ensinado, né? E o Senhor sempre me dizia, né? Faz conforme o modelo do monte. Não precisa inventar nada, só faz como está, né? Como já está escrito. Então, nós experienciamos assim, nós começarmos o grupo lá, só eu e a Anice, nós colocávamos 30 cadeiras numa mesa, numa sala, quer dizer, né? E era só nós dois, então, né, a gente orava, né? Aí, depois, nós começávamos a interceder, né? E aí, nos próximos grupos, entrava a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, né? E aquela sala ia enchendo, assim, e nós colocávamos lista, né, de pessoas, e a gente orava, intercedia, e jejuava, e quando via, elas vinham entrando, né, pela porta. Então, a gente vê que Glória a Deus. Deus move, né? Amém. Deus move tudo aquilo. Então, foi uma fase assim muito interessante, e eu tinha bem claro o que Deus queria, né? Formar líderes, né? Porque Jesus ficou na Terra 3 anos e meio formando líderes, né? Amém. Então, foi uma fase assim muito interessante, mas muita intimidade com Deus, né? Porque a gente estava exclusivo para aquilo ali. Nós tínhamos, né, uma missão, que Deus só não queria estabelecer a igreja, Ele queria estabelecer o seu reino naquela cidade, que é uma coisa que é diferente, né, Cleider? Né? Tu pode ter uma igreja, mas Deus quer estabelecer o reino. Deus quer governar, né, mas aquela cidade toda. Sim. Entende? Sim. Então, Deus tinha dado esse alvo, né? Deus me deu números até de grupos familiares, né? Que hoje está 20%, né? Que já chegamos lá. Então, tem mais 80%, tem muito, né, para andar ainda, né? Então, né, a gente vê assim que tudo aquilo que Deus queria, aquilo vem acontecendo, entende? Então, Deus fez uma base hoje em Canela, né? E esse é um rio que está se expandindo, né, para cidades vizinhas, assim, com tranquilidade, com paz, com segurança, né? Mas algo bem maduro, né? Bem, né, como Deus quer, eu creio, né, que tem muitas coisas que a gente tem que acertar, porque a gente não tem luz ainda, mas aquilo que o Senhor vem nos trazendo, a gente vem se arrependendo, vem colocando, né, conforme aquilo que Deus quer, né? E hoje eu compartilhava isso com a Anice, dessas fases, assim, né, que isso é muito interessante, porque, às vezes, né, eu creio que tem muitas pessoas que estão começando obras novas em outras cidades, e eu creio que esse nosso compartilhar, essa nossa experiência pode ajudar muitas pessoas, né? Assim como nós também fomos ajudados por pessoas que já tinham visão. Então, isso nos traz, né, bastante paz, assim. Amém. Não, irmão, é importante falar, assim, porque às vezes o ouvinte está aí, né? E pode estar pensando, porque a gente sabe que Gramado e Canela é conhecido no Brasil todo, até internacionalmente, né? Então, parece assim, mas os irmãos estão bem, eles estão lá em Canela, né? Eles estão em Gramado, né? Lá é bonito, lá é maravilhoso, né? Então, rapidamente, eu gostaria que vocês compartilhassem assim, como é que foi o começo, né? Porque para as pessoas, né, até que estão começando e que estão hoje querendo um esclarecimento a mais da obra, né? E até saber, assim, de como é que ocorreu esse envolvimento de vocês, né? Saber, assim, como é que foi o começo, né? A realidade, né? Porque hoje, né, Deus transformou, Deus botou luz, né? Já existem esses 20% de grupos, né? E hoje já existe uma transformação na vida dos irmãos, né? Hoje, através desse serviço, dessa disposição de vocês, hoje
o Senhor brilha, né, dentro dos irmãos, né, e resplandece, e isso enche, né, preenche, né. E aí, claro que até, né, esse momento, até hoje, né, muito aconteceu, né, irmão? Eu creio assim, Cleider, né, que tem um versículo, né, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o Senhor me deu uma graça, assim, de ver, o Cleider, uma obra pronta, sem ter nada. Porque se Deus diz que vai fazer, Ele não falha. Ele é fiel, entende? Então, quando Deus quer começar uma obra numa cidade, Ele tem que ter alguém que, né, que Ele tenha colocado fé e acrescentado fé naquele coração, né? Então, por quê? Deus quer fazer sinais para atrair pessoas. Então, quando nós tínhamos aquele grupo ali, né, Deus ele efetuava muitas curas, muitos milagres, né, para atrair, né, para eles verem que tinha algo novo, que tinha um fluir de Deus, porque pelos frutos a gente, né, mas a gente vê a árvore, né? Entende? Então, cada coisa, né, as situações iam surgindo, né, e Deus ia curando, Deus ia restaurando, entende? E as pessoas percebiam que tinha algo ali que não era natural, que era sobrenatural, né? Então, eu até compartilhava hoje, né, que já tinha lá pessoas, né, os irmãos lá de Caxias, né, com o pastor André, eles perseveraram anos e anos indo lá todas as quintas-feiras, amém? Então tinha muito plantio, né? Só que o que eu vejo assim, Cleider, né, que foi a palavra que o Senhor me deu hoje, que é uma sequência disso, que aqui nós começamos com Pedro negando Jesus. E ali depois, a palavra que o Senhor me deu hoje, né, foi João, né, mais 20, quando Jesus, né, interroga ele se ele ama ele mesmo. Então, né, tu deve o quê? Né, apacentar os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, pastoreia, né? Então, né, a gente percebia assim que a cidade, as pessoas em todas as partes hoje, né, elas são carentes de quê? Né, apacentamento. Elas querem ser escutadas, né, elas querem alguém, né, que leve um cicatrizante, que leve uma esperança, entende? Então, né, mas a obra ela começou com Deus mostrando, né, para aquelas pessoas daquela cidade que elas não estavam sozinhas, desamparadas, né, que Deus tinha chego, né, para curar elas, para usar elas, porque a gente sempre quando a gente ministra lá, Deus sempre traz algo assim que é para deixar bem claro, né? Nós somos servos, amém? Existe um Senhor, né, que é o Senhor Jesus, que é o cabeça, mas que todos nós, né, chegamos aqui, né, para sermos curados, e Deus quer nos usar. Então, essa pregação inicial, assim, sempre deixava claro, né, Cleider, que nós estávamos perdidos, Deus quer nos curar, mas Ele quer nos usar, entende? Então, para que essa base fosse sólida, as pessoas têm que saber que não é só que Deus faz tudo, não, que nós temos que fazer a nossa parte. Então, esse início, essa base, né, que eu creio assim, que Deus deu uma sustentação, né, porque tinha um princípio ali. Amém? Amém. O Senhor tem trazido, né, essa palavra, né, e esse momento, né, de Jesus, né, aquele momento ali de Jesus com o Pedro, né, e o apóstolo Pedro tinha um baita do ministério pela frente, né, e foi a ele que o Senhor escolheu, né, e Jesus foi ele que teve a revelação de quem era Jesus, né. E assim Deus sinalizou, então, que ele seria muito usado aí para evangelizar, enfim, né, a obra pelo mundo todo.
Mas hoje eu vejo assim como o Senhor tem trazido essa palavra, né? E nós tivemos um outro programa Quintal ao Vivo, né, recentemente, que falou sobre essa palavra. Né? E nada combinado, assim. Né? Bateu um vento, a página virou, assim, e pum! Né? Amém. Né? Um programa que não tinha previamente um tema e se compartilhou. Né? Esse programa passado foi focado assim, mais na terapia, né, espiritual, em relação ao apacentar, né? Mas também me chama a atenção, assim, e também foi ministrado, né, antes de continuar, foi também liberado pelo apóstolo recentemente também, né, uma das ministrações apostólicas, né, que importa é isso aí, né, o resto é papo furado, né, estratégia de Satanás para tirar a gente do foco, enfim, né, e é bom nós falar sobre isso, né, porque hoje a gente tem muitos irmãos aí que nos assistem, né, que podem nos assistir na reprise ainda, em relação, né, ao que importa mesmo, né, a gente, por que a gente está envolvido com essa obra, né, lembrando como nós fomos levantados, né, que milagre que aconteceu naquele momento, né, que pacto que nós fizemos com Deus, né, para que se cumpra isso e que a gente tenha realmente gratidão, né, em fazer aquilo que nós se propomos, né, da maneira simples, né, como Jesus disse ali, né. Mas também, assim, para os irmãos comentarem, para a Nice comentar, assim, dessa parte também, né, em que o Senhor fala ali e nos lembra hoje, justamente, né, e tem a ver com isso que é quando Pedro nega Jesus, né. Então, quando o Senhor nos dá essa direção de apacentar as ovelhas, né, e hoje testificou a palavra aí no irmão e vice-versa, né, e justamente com o momento, eu acho, em que o corpo de Cristo vive, né, necessário, né, hoje, não importa se tem uma, ou se tem 100, ou se tem 1000 pessoas hoje nos ouvindo, né, meu irmão, minha irmã, preste atenção nesse compartilhar, em nome de Jesus, né, porque hoje o foco, né, é Jesus, né, o foco é o Cristo, o foco é a ordenança de Deus, né, para que você possa ter paz, para que você possa receber do Senhor tudo aquilo que Deus tem, né, preparado, né, que é maravilhoso, né, para você. Então, assim, deixo aberto para te compartilhar aí. A gente vê por essa experiência de Pedro aqui, né, que eu creio que todos nós fomos chamados, assim, né, quando a gente recebeu o Senhor, quando a gente foi oportunizado por Ele para aceitá-lo, né. Todos nós viemos para o Senhor, assim, apaixonados, né, no primeiro amor, né, sensibilizados, assim, porque a gente vem muito sofrido, muito machucado, né. Então a gente se abre para o Senhor, a gente recebe a palavra do Senhor, né. Mas a gente vê nessa passagem de Pedro que esse homem ele viveu com Cristo, né. Ele andava, ele recebia toda a instrução, né, todo o modelo, né, toda a luz necessária, né, para que alguém verdadeiramente fosse discípulo, seguisse, né. Ele tinha toda a oportunidade ali de se tornar verdadeiramente um discípulo, que era o propósito de Deus na vida dele, né. E a gente vê, irmãos, que essa questão, quando ele chega diante do Senhor Jesus e o nega, nós olhamos para a nossa vida hoje, né, e vemos que nós recebemos a palavra, que nós recebemos a visão, né, que nós estamos também nesse caminho, mas que todos nós seremos provados pelo Senhor, né, porque ele conhecia o coração de Pedro, ele sabia que a inclinação de Pedro era buscar o Senhor, era conhecer o Senhor, assim como ele viu em nós, né, quando ele nos chamou. Então nós vemos que a palavra do Senhor diz, né, que ele negou o Senhor, mas logo depois o Senhor oportunizou ele, né, a ser chamado por Jesus quando o Senhor ressuscitou, né. Então nós vemos na nossa vida o quanto nós precisamos buscar o Senhor para ter realidade dessa visão, né. Porque nós seremos provados, nós seremos quebrantados, e quando nós viemos para o Senhor, a gente não estava completamente quebrantado ainda, né? E o Senhor oportunizou nesse caminho, assim, né, de ministério, nesse chamado do Senhor, todo esse quebrantamento para nos trazer uma realidade do que é servir o Senhor, né? Do que é verdadeiramente estar à frente de um rebanho, né? Então, aqui eu queria abrir com os irmãos no livro de Mateus 28.
Mateus 28, a partir do 18, eu gostaria de ler com os irmãos. Amém? Que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Amém? Então, quando eu olho esse versículo 20, né, isso me constrange, né, irmãos, a receber assim do Senhor uma realidade de que o que o Senhor quer de cada um de nós é que não só nós venhamos a ser vasos para levar o Senhor para essas pessoas, né, como no início em Canela, assim. A gente chegou, era só nós dois, né? E ali o Senhor começou a ministrar que não era necessário ter muitas pessoas, mas ensiná-las a guardar todos os preceitos, né? A ensinar elas a depender do Senhor, né? A levar elas a Cristo, né? Não a homens, não a nós, né? Mas ao Senhor, porque toda a experiência que Deus nos oportunizou até aqui foi uma experiência no Espírito, né? Foi através da oração, da busca, né? Do se entregar, do aceitar, né? Do aceitar a direção, do aceitar o modelo, né? Então, o crescimento vem nas nossas vidas quando nós nos abrimos para aceitar aquilo que Deus tem para cada um de nós, né? E essa palavra diz que nós precisamos ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem ordenado. Amém? Então, aqui o Senhor nos mostra que nós somos vasos, né? E que, através desse ministério, através, né, de nós estarmos no Senhor, o Senhor quer fazer essa obra em nós e através de nós. Porque hoje a gente compartilhava também que é dando que se recebe, né? E todas as vezes que nós estamos diante das ovelhas, diante dos nossos irmãos, né, ali como vasos do Senhor, né, nós estamos levando o Senhor para aquelas pessoas, mas nós estamos recebendo do Senhor, né? Então é nessa obra, nesse trabalhar, nesse se dispor ao Senhor que nós crescemos, né? Então nós crescemos junto com o corpo, né? Nós necessitamos do amadurecimento na fé, do crescimento de fé, e isso é dentro do corpo, né? É uns com os outros, um irmão ajuda o outro a crescer, né? E o que importa é que todos nós venhamos, né, a receber o Senhor e ser levados à dependência do Senhor, né? A crescer em vida, não a crescer com regras externas, nem com falsas doutrinas, mas ser levados, né, não pelo que nós pensamos, né, porque todos nós estamos na restauração, né? Todos nós temos enganos ainda que precisam ser dissipados, precisam ser destronados, mas o Senhor quer que todos venhamos estar abertos, né, e perseverantes nessa obra, né, perseverantes nessa busca, porque é caminhando, né, é indo que nós vamos sendo curados. Amém? Então, eu vejo que essa obra em Canela foi assim, né? O Senhor, em Bento, nós tivemos uma experiência, mas quando nós fomos para Canela, a gente teve realidade, né? A gente teve mais realidade, né, do que é a obra do Senhor, né? Então, a gente tinha os nossos vizinhos ali, né, que era na nossa casa, começou na garagem de casa, e tinha o evangelismo, e assim, após o evangelismo, tinha, então, o apacentamento, né, a terapia, como o irmão compartilhou, e ali a gente ia ensinando, ia crescendo com eles, ia levando eles a depender do Senhor, né, a se abandonar, a se negar, né, a se questionar, né, das suas verdades, né, e aceitar a verdade do Senhor nas suas vidas, né, porque o Senhor é fiel e a palavra dele ele vai cumprir sempre, né. Depende de cada um de nós nos abrir para essa verdade e colocar em prática, né, porque o crescimento de vida ele vem pela experiência de vida, né, pelo nós olharmos para essa palavra não como letra, não como doutrina, não só nos fascinarmos com essa verdade, mas que ela faça parte do nosso dia, que ela venha nos constranger a cada dia e nos mostrar os nossos erros, e que a gente venha verdadeiramente abandonar todas essas coisas, né? Porque nós sabemos que o Senhor nos chamou para uma regeneração, para uma recriação. Então, essa recriação ela não tem nada a ver com a nossa vida passada, né? Nós somos novas criaturas e precisamos crescer em vida para sermos verdadeiramente vasos do Senhor, para essa liberação do Espírito, né? Porque o Senhor não vai usar nada de nós.
Ele quer se usar através de nós, né? Ele quer que nós venhamos a liberar o Cristo para que Ele possa fazer essa obra, né, através de cada filho que Ele traz. Então, eu me constranjo e acho tremenda essa palavra que diz, né, que além de batizarmos e de levarmos, nós vamos ser vasos, né, e o Senhor tem feito essa obra em nós para sermos discípulos, né, e aprendermos a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. Amém? Amém. Nesse processo todo, né, de transformação, né, da recriação, da questão do novo homem, do desenvolvimento, né, como é que foi para ti esse momento lá de transformação? Porque te pergunto assim, até porque tem muitas pessoas hoje que nos assistem aí, né, que o Senhor quer mexer, que o Senhor quer trabalhar. E que o Senhor está trabalhando em muitos irmãos, mas talvez eles não estejam aceitando que é o Senhor. Né? E parece que aquilo ali é uma coisa fora do comum. Né? Que parece que, não, a gente tem que estar sempre, né, no Deus é amor e só na graça. Né? E o operar da cruz, assim, parece que é um fardo pesado demais. Então, assim, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, né, desse momento dentro de ti. Eu tive uma experiência muito tremenda, assim, que quando a gente chegou na cidade de Canela, né? Nós tínhamos, por exemplo, assim, eu tinha uma vida, né? Nós tínhamos uma vida lá que era alicerçada na areia, né, irmão? Então, nós tínhamos vários alicerces, assim, várias bengalas, né? Que Deus queria nos mostrar e queria mostrar que aquele quebrantamento que nós estávamos vivendo, como tu compartilhou, né? Não era uma questão do Senhor, Ele não chegou para as nossas vidas, e isso eu sempre compartilho com as minhas irmãs, com as pessoas que o Senhor traz, né? Porque quando o Senhor chega na nossa vida, Ele chega porque sem Ele, a partir dali, não tem mais solução. Então, não é Ele que proporciona aquele quebrantamento, na verdade. Aquilo acontece justamente pelo plantio, justamente pelo tipo de vida que a gente levou, pelo aquilo que a gente acreditava, onde estavam os nossos pés. E quando o Senhor chega na nossa vida, Ele chega para nos auxiliar naquela caminhada. Então, eu e Paulo, nós tínhamos uma vida que era uma ilusão, né? E que aquilo estava se esvaindo, assim, estava acabando. Estava na areia. Eu estava na areia e aquilo já estava, que nem o apóstolo diz, né, uma areia movediça, a gente já estava descendo, né? E quando o Senhor chegou e Ele nos tirou da cidade né, nos enviou para Canela, lá eu levei um choque, né? Porque quando eu me deparei com tudo, eu vi que Deus tinha tirado todas as bengalas. Então eu não tinha mais como buscar. Eu não tinha pessoas mais que eu conhecia, eu não conhecia ninguém na cidade. Nós éramos só nós dois, né, dentro daquela casa. Nós não tínhamos mais como buscar em pessoas, em amigos, em familiares, né, porque nós morávamos há 8 anos em Bento. Então, quando o Senhor nos trouxe, eu levei um choque, né? Eu levei um choque. Naquele momento, na primeira semana, eu não aceitei estar ali, né? Eu entrei num engano, assim, de não aceitar, de questionar tudo, por que Deus nos trouxe para cá, o que está acontecendo. E uma semana depois, numa ministração, o Senhor conseguiu chegar no meu coração, assim, através de uma palavra, assim, Ele destronou aquele engano, né? E a partir dali, quando eu vi, assim, né, o quanto eu estava enganada, né, o quanto Deus tinha usado de misericórdia, na verdade, né? Que não era culpa do Senhor, né? Na verdade, era a misericórdia dele estar conosco e ter nos escolhido, né? Glória a Deus. Então, eu vi que naquela noite o Paulo foi dormir, ele dormia muito, assim. E eu coloquei o joelho no chão, orei, né? Chorei muito, pedi perdão para o Senhor, porque pela altivez do meu coração, né? De eu não entender, né, o propósito, de não entender o chamado. E eu estava rebelada com o Senhor durante uma semana, eu estava questionando, né, tudo, sem entendimento qualquer da misericórdia, do amor, né, e da obra que Ele tinha logo depois daquilo, né. Então, quando o Senhor trouxe essa revelação no meu coração, que eu pedi perdão para Ele, eu orei, eu chorei. No outro dia, irmão, eu era outra pessoa. Glória a Deus. Ali eu orei pela cidade, eu orei pelo propósito, eu agradeci ao Senhor,
pelo chamado, né? Eu abençoei a minha cidade, eu abençoei meus vizinhos, eu abençoei a obra. E ali eu comecei a ser uma cooperadora do Senhor, né? Porque aí eu comecei a orar e interceder, e, né? O Paulo saía para o evangelismo e eu ficava orando e clamando pelas vidas, né? Clamando para que o Senhor chegasse, para que o reino fosse estabelecido, né? Para que o Senhor se tornasse o rei daquela cidade, né? Se assentasse no seu trono como direito, né? Então eu vi assim que foi muito tremendo, mas o Senhor precisou trabalhar em mim, né? Me mostrar, e ali eu comecei a entender. Porque como a gente vive, como a gente experiencia, eu comecei a entender que o Senhor veio para a minha vida, não foi Ele que me levou para aquilo, foi a minha vida, né, o caminho que eu estava seguindo que me levou até aquele ponto, mas o Senhor estava ali comigo para nos tirar daquilo ali, né? Para nos, a partir dali, começar a nossa vida com os pés na rocha, começar uma reconstrução, uma recriação, né? E ali Ele poder nos alicerçar, né? Então, quando eu tive esse entendimento, hoje eu vejo assim que eu consigo compartilhar com as pessoas, porque elas vêm também, né? Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus me chamou para essa cidade? Por que Deus quer de mim? Né? Por que está acontecendo tudo isso na minha vida? Mas eu sempre compartilho que o Senhor viu o que estava acontecendo. E quando Ele chega, Ele via que sem Ele nós não continuaríamos. Então, justamente Ele chegou para o momento mais difícil da nossa vida, né? E ali Ele chegou, então, para nos amparar, para estar conosco, né, e para começar essa obra, né, nas nossas vidas. Então, eu agradeço ao Senhor por isso, porque hoje eu vejo assim, que, com esses anos, né, a diferença do meu coração, né, a diferença assim, que o Senhor fez, da forma que eu vejo a obra, da forma que eu vejo os meus irmãos. Né. Teve um tempo que eu achava que nós éramos muito responsáveis pelas ovelhinhas, né, porque elas eram poucas. Então, acontecia alguma coisa e eu ficava tensa, eu ficava nervosa, eu achava que elas iam embora e que elas não podiam ir embora, né? Então, aí depois veio um outro trabalhar do Senhor para mostrar que era Ele que cuidava, que era Ele que levava, que era Ele que trazia, que era Ele que cuidava daqueles corações, que Ele que sabia todo o propósito e o que era necessário naquelas vidas para que elas se fortalecessem, se firmassem no Senhor, né? Então, hoje a gente consegue enxergar isso assim, como eu creio, como os olhos do Senhor nessa área, né, irmão? Porque a gente não tem a total visão de tudo ainda, a gente está no processo, né? Mas a gente vê o desvendar dos nossos olhos a cada dia, assim, e o quanto Deus é maravilhoso, o quanto o Senhor é fiel, né? Porque a gente vê o crescimento dos irmãos, a gente vê a formação dos líderes, a gente vê os irmãos, e é isso que nos torna assim alegres, né? É essa felicidade do Espírito. Eu creio que é isso o suprimento de vida que Deus quer dar. Né, para que a gente não seja só, né, membros daquele corpo, como foi ministrado agora há poucos dias, né, um membro que não é orgânico, que não é operante, né, mas um membro que sente, né, que sente do Espírito as necessidades da igreja, que sente a necessidade da oração, que tem a visão, né, e tem, né, o perceber, o discernir do que está acontecendo, né, para que a gente seja vivo dentro do corpo, né. Eu creio que Deus quer isso de todos nós, né. Que a gente é um organismo vivo, que todos nós trabalhamos, porque o Senhor quer isso de nós, né? Não é que uma estrutura que quer isso de nós, é a palavra que quer, é o Senhor, é Cristo que deixou escrito, né? Então, Ele quer que eu e que cada irmão, né? Que nós, cada um de nós, temos experiências com Cristo, né? Que a gente venha depender do Senhor através da oração, né? Porque foi assim, eu vejo, né, pela minha vida, que foi assim que eu cresci, né? Que a gente tem crescido. Quando a gente coloca tudo diante do Senhor, né, e pede para o Senhor trazer luz, né, para o Senhor indicar o caminho, né, para que a gente seja guiado pelo Espírito, pela unção interior do coração. Amém. Amém? E aí, meu irmão Paulo? Tu sabe, Cleider, que nós estávamos comentando sobre esse versículo, né, que aqui tem muitos princípios, né? Tinha eu que o Senhor me usava para fazer o ID, aí tinha, né, usava, né, uma zanice para, né, apacentar, e quando esses temores vinham, este versículo diz: eu estou convosco todos os dias. Então, mas aquele foi um tempo assim de muita experiência, de muita intimidade, que Deus gerou em nós uma confiança nele. Entende? E Deus sempre me dizia duas coisas que eu até creio que aconteceu com Pedro, né? Por que Jesus perguntava para ele, né, tu me ama?
porque a gente não se nega, a gente não auxilia os outros se a gente não cumprir, né, os 2 mandamentos primordiais, né, que Deus ele pegou, né, aqueles 10 e fez 2. Então, se tu não ama Deus e tu não ama o próximo, tu não serve, né? Porque existe uma grande diferença de trabalhar para Deus e servir a Deus. Trabalhar é por salário, servir a Deus é por amor, né? Então eu né, mas vejo assim, né, o Kleider, que lá em 1 Pedro, né, o mesmo Pedro disse: pastoreai o rebanho de Deus, né? Não por sorte da ganância, nem por interesse, nem por domínio, né? Porque ele já tinha sido ensinado só por amor, né? Porque, né, Deus é colocar algo assim que tem que ser da natureza dele, né? Tu fazendo tudo sem esperar nada, tudo vem do Senhor para ti. Então tu serve, tu te doa, tu faz o que Deus pede, tu não questiona, né? Nós temos agora umas atividades lá que ela é uma tremendo assim. Eu estava orando, né, para ver o que nós íamos colocar na sexta-feira. E aí o Senhor usou 2, 3 pessoas e ainda teve mais uma que mandou um sonho, né, para o pastor Sérgio, né, que ele chegava e nós estávamos numa escola de pastores com muita gente. Então, olha só, no domingo tem cura interior, sexta-feira tem na escola de pastores e na terça-feira o seminário estabelecendo o modelo do monte. Então, né, para mim ser vaso como pastor, eu preciso saber o modelo, eu preciso estar curado, né? Porque como é que eu vou ajudar os outros se eu estou mais doente, entende? Então, Deus tem que chegar a um ponto que a gente tem que desocupar o leito, né, para que Deus possa trazer mais gente. Então, nessa fase da própria igreja em Canela agora, né, o que o senhor está fazendo agora? Né, acrescentando almas, né? Muitas almas. Todos os cultos, agora a gente faz batismo aí, 6, 8, 10 por semana, às vezes, entende? Porque tu vê que Deus vem acrescentando gente. Mas gente que já vem querendo ser serva, só que ela quer ver o quê? Né? Mas uma estrutura, ela precisa de terapia, ela precisa de alguém que escute, entende? E ela está disposta, né? Mas só que ela tem que, né, que sentir o quê? Segurança, proteção, que só Deus tem para dar. Através, claro que ele vai usar o corpo, né? Mas ele tem que sentir que não é tu que manda ali, né? Porque se olhar para mim, eu não gero segurança. Mas se ele vê que Deus, que o seu Filho, Jesus Cristo, é o cabeça ali, que tem uma proteção sobre aquela obra que é sobrenatural, mas eu não vejo, mas eu sinto, entende? Eu vejo que, né, as pessoas sentem isso, tem algo aqui, e isso gera segurança, porque eu sei que não sou eu, né? Porque eu não posso nem comigo mesmo, entende? Pedro achava que podia, né? Aí o Senhor, não, vou te mostrar que, né, que por ti tu não pode nada, tu precisa da minha natureza e tu, né, estar submisso a mim, né? Então eu vejo assim, né, Cleiton, que se a obra é de Deus, quem faz a obra é Deus. E o que é obra de Deus? Sou eu sou a obra de Deus, né? Eu tenho que fazer a obra, não, eu tenho que, né, que deixar que Deus faça em mim, né? Porque Ele tem que fazer a obra em mim, né? Para que Ele possa fazer a obra através de mim. Amém. Né? Então, né, as circunstâncias vêm as dificuldades, eu tenho que correr, né, para o Senhor para ver, né, o que Ele quer trocar dentro de mim, né? Porque se eu me trancar, Ele não consegue, né, ganhar espaço dentro de mim. Então, quer dizer que ele não consegue fazer a obra dele, né? E a gente, como vaso com Deus, a gente não pode trancar a obra do Senhor, né? Então, a gente vê que esses 2 itens, né, que nós temos que amar a Deus e ao próximo, eu vejo assim como fundamental, entende? Sem questionar,
Porque se Deus trouxe um modelo, né? Eu olho para o meu passado, assim, ó, eu não soube direcionar minha vida familiar, financeira, saúde, agora eu venho, né, para a obra de Deus, eu quero dar ordens. Não, eu não sou digno de nada, entende? Deus já me mostrou que eu não sei nada. Então, se eu tenho um modelo que é perfeito, que é vencedor, que é bem-sucedido, eu só tenho que acatar aquilo ali. E isso gera paz, tranquilidade. Eu vejo que as coisas para frente, né, vão ser uma bênção, né? Porque Deus está no controle daquilo ali, né? Eu vejo, porque isso me gera segurança, entende? Porque quando eu faço por mim mesmo, eu fico todo balançado, com medo, inseguro, ansioso, né? Amém. Mas quando tu faz como Deus quer, tranquilo. Ô, glória! Então, nós hoje recebemos aqui nesse bate-papo edificante, né, você que conectou, nosso irmão, o presbítero lá de Canela, né, Gramado, e qual mais? Três Coroas, né? Três Coroas. E nós temos também um trabalho que está bem forte agora em Nova Petrópolis também. Amém. E o Senhor já nos disse que vai nos dar São Francisco. Ô, Então, glória! eu Então, até Jesus. senti de compartilhar isso, né, para que todos nós possamos orar, Glória a Deus. não é para exaltar homens, mas é para a gente orar por mais essa causa, porque nós somos um corpo, né? O senhor está avançando. Glória a Deus. Nice, Paulo, né, nossos irmãos aí, queridos, de Canela, Gramado e todas essas outras cidades aí que o senhor tem oportunizado, né? Irmãos, muito obrigado, né, pela participação aí, mais esse bate-papo edificante, né? Tenho certeza que foi muito rico, né, esse nosso compartilhar, né, oportunizando aí a muitos, né, o discernimento, talvez, né, o entendimento, talvez do momento em que, né, a pessoa, você, meu irmão, pode estar vivendo, ou minha irmã, né, e que esse processo é necessário para que ocorra o crescimento hoje também, como compartilhou a nossa irmã Nice, né, de quantas coisas boas, né, quantas coisas foram feitas, né? Então o Senhor nos deixou várias dicas, né, de como fazer. E graças a Deus está tudo escrito aqui na palavra, né? É só a gente fazer, praticar, e hoje esse casal nos trouxe esse testemunho de que eles fizeram e estão fazendo, né? E bem como disse o irmão, assim, lembrando que, né, nós não somos dignos de nada, né? Nós temos realmente que olhar para o Cristo, o modelo está pronto, a roda está pronta, né? É seguir. Está ali, amém, conheceu Jesus, assim vamos seguir, né? E glória a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui reunidos. Um forte abraço a vocês, que Deus siga abençoando vocês, casa de vocês, sempre, em nome de Jesus. E que o Senhor abençoe todo o povo ali da região, né? Todos os nossos irmãos da Serra, em nome de Jesus, sejam abençoados. E todos os que nos assistem, que nos ouvem, e aqueles que oram, intercedem, os nossos patrocinadores, aqueles que realmente têm se colocado à disposição, também aos assinantes da TV por assinatura Menorá. E se você não conhece, não sabe o que é a TV por assinatura, acesse tvmenorá.com.br, clique Assine TV e ali você vai ter à disposição mais de 1000 vídeos, né? Mais de 1.100 vídeos, eu creio já, em 12 canais distribuídos, e ali vai estar realmente a direção para que você, pela palavra de Deus, né, através do vídeo, você possa estar sendo curado. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Graça e paz a todos.